Shalom, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Últimos Minutos. Vamos continuar a nossa série de aprendizado. Hoje nós vamos estar falando sobre o jejum. Primeiramente, o que é o jejum? O jejum é a abstenção de alimentos. É a pessoa ficar sem comer durante um determinado período de tempo para uma finalidade específica. É sobre essas finalidades que nós vamos tratar hoje no nosso vídeo. Mas existem pessoas que fazem jejum de abstenção não só de alimentos. Tem gente que deixa de beber alguma coisa que gosta. Eu já vi pessoas que são apaixonadas por refrigerante e ficam meses sem tomar refrigerante em sacrifício. Tem pessoas que deixam de comer um tipo específico de alimento. Por exemplo, tem gente que ama chocolate e o jejum dessa pessoa é deixar de comer o chocolate. Então, não necessariamente a abstenção total de alimento. Primeiramente, o jejum ele é um pacto do homem com Deus. O Senhor nos aconselha, inclusive, a não fazer nenhum voto com Deus, mas que se nós fizermos, cumpra-o na íntegra. Nós não somos obrigados a fazer um voto com o Senhor. Nós não somos obrigados a fazer nenhum tipo de voto com Deus. Mas se você fizer qualquer tipo de voto com o Senhor, você é obrigado a cumprir, para que não se torne um voto de tolo e isso venha contra a sua própria vida. Nós vamos tratar agora do primeiro tipo de jejum e nós vamos ler o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então a gente vê o próprio Senhor instruindo o profeta Joel a mandar uma mensagem para o povo. O povo havia se afastado do Senhor, o povo havia se prostituído. O povo estava adorando deuses que não existem, deuses feitos por mão de homem, deuses inventados por homens, deuses de povos pagãos. E o povo de Deus, o povo de Israel, havia se prostituído com essas imagens, com esses deuses. E o Senhor disse, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, você vê que o jejum está incluído aqui como um sacrifício de dor, um sacrifício de arrependimento. E a gente vai ver muitas vezes a Bíblia tratando o jejum dessa forma. Toda vez que o homem peca, toda vez que existe uma sanção severa do Senhor contra a vida do homem, uma das maneiras de pedir misericórdia, invocando o nome do Senhor e oferecendo o sacrifício de jejum. O sacrifício de jejum é um sacrifício válido. O sacrifício de jejum ele é tão válido quanto o sacrifício da oração, o sacrifício do louvor que nós entoamos ao Senhor com os nossos lábios. Ele é um sacrifício aceitável ao Senhor, tá? Mas antes de mais nada, você precisa entender que o jejum não tem unicamente esta função. O jejum também, ele é uma arma de batalha. O jejum é uma arma de batalha. Mais uma vez, junto com a oração. Oração e jejum juntos se tornam uma arma de batalha poderosa. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, disse o Senhor Jesus. Uma pessoa procurou o Senhor Jesus porque o filho dele estava com um ataque demoníaco e os discípulos não conseguiram resolver o problema. E o Senhor Jesus, quando chega, essa pessoa chega para ele e conversa o que estava acontecendo e o Senhor Jesus resolve o problema. Quando os discípulos foram perguntar por que eles não conseguiram expulsar o demônio, ele fala sobre incredulidade. Ele fala sobre incredulidade e diz, olha, essa casta só sai com oração e jejum. Então essa casta de demônio que causa a incredulidade do homem, para ela sair da vida do homem, ela só sai através de jejum e oração. Então jejum e oração juntos são duas armas de batalha. Você está entrando numa guerra, já está numa batalha, use o jejum a seu favor. O jejum não é uma dieta. O jejum é uma arma. Então ele tem que estar junto com a oração. Você não pode somente jejuar. Você tem que jejuar e orar. Apresentar o seu sacrifício ao Senhor
todas as vezes que você for abrir o jejum e toda vez que você entregar o jejum. Você vai finalizar o seu jejum entregando o seu sacrifício de jejum ao Senhor. E durante todo o período de jejum, você vai ter que ter ciclos de oração pelo fim específico pelo qual você está jejuando. Se você está jejuando e orando por uma causa, você vai parar de orar e jejuar quando a causa obtiver sucesso a seu favor. Então não significa que você precisa jejuar 40 dias até que se resolva. Você pode criar um ciclo de jejum semanal ou 2 vezes por semana, jejum de uma refeição, de 2 refeições, de um dia inteiro. Isso é um voto seu com Deus. Isso é muito pessoal. Ninguém tem como determinar o tipo e o tamanho do sacrifício que você vai fazer. O que importa é que você cumpra exatamente aquilo que você estabelecer. Uma outra regra muito importante que você precisa entender a respeito do jejum, que o jejum, assim como a sua oração, ela é secreta. Lembra, entre no seu quarto, feche a porta, ore em secreto ao Senhor. O jejum da mesma forma. Você precisa fazer o seu jejum a fim de que outras pessoas não reconheçam que você está de jejum. Lógico, as pessoas que habitam na mesma casa que você vão terminar sabendo, sua esposa, seu marido vão terminar sabendo. E você, a depender do tipo de jejum que você está fazendo, você pode até chamar a sua família para entrar na batalha junto com você. Mas as pessoas fora do seu convívio de moradia não precisam saber que você está jejuando. Lembre que você está em guerra. Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo que verdadeiramente eles já receberam sua plena recompensa. Você está jejuando para Deus ou para mostrar para os homens que você está jejuando? Se você está jejuando para mostrar para os homens que você está jejuando, você já recebeu sua recompensa. Está satisfeito já o propósito. Mas se você está jejuando por um fim específico, você está numa batalha, você está numa luta, você está orando e jejuando pela vida de alguém, você está orando e jejuando por uma cura, você está orando e jejuando por uma libertação, seja lá qual seja o motivo, você não pode mostrar aparência de piedade para outras pessoas. Ao jejuar, arrume o cabelo e o rosto, diz Mateus 6,17, Mateus 6,18, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao Pai que vem em secreto, e seu Pai em secreto o recompensará. O jejum é seu. Durante o seu período de jejum, lave o seu cabelo, lave o rosto, vá tranquilo, como se você estivesse vivendo sua vida normal. Só o Senhor sabe que você está em sacrifício de jejum por um fim específico. Qual a frequência que nós devemos ter de jejum? Isso também é muito pessoal. Muito pessoal. Tem gente que jejua uma vez por mês, oferecendo sacrifício de adoração e louvor ao Senhor. Tem gente que jejua uma vez por semana, 2 vezes por semana. É muito pessoal. Mas assim como a oração precisa fazer parte da nossa vida, o jejum também precisa ser incluído na nossa vida. Lembre que nós continuamos em guerra. E vamos estar em guerra com o mundo das trevas até o final dos tempos. Então, passe a incluir o jejum como um sacrifício de adoração ao Senhor. E mais uma função que eu preciso falar com você do jejum é a alimentação do espírito superar a alimentação da carne. Lembra que nós falamos dos 2 leões? O leão que você alimenta vence a batalha. Quando você suprime os alimentos da carne e você aumenta a quantidade de alimento do espírito, o espírito sobressai. Você consegue controlar a sua carne mais facilmente se você mantiver a carne subjugada, a carne sob controle. Uma das maneiras de fazer isso é através do jejum. Você vai conseguir um autocontrole maior do seu corpo. O seu espírito sobressai e você subjuga a sua carne através da abstenção de alimentos. Que o Senhor te dê entendimento suficiente para você utilizar essa importante arma na sua vida espiritual. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa. Que o Senhor continue abrindo o seu entendimento para que a luz do Evangelho resplandeça na sua vida. Mais uma vez eu te peço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você divulgue esses vídeos. É importante que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Em nome de Jesus.